Obrigado, Fausto, pela introdução, pelas palavras generosas. Vamos falar então de fora da caridade não há salvação. Esse é um tema, assim, clássico, né, na doutrina dos espíritos. É uma expressão que praticamente todo mundo já ouviu. É também um título de um dos capítulos mais lidos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é um tema que não tem grandes novidades e o nosso objetivo hoje não é trazer nenhuma grande novidade, mas oferecer algum contexto para facilitar o entendimento dessa passagem, né? As pessoas que frequentam aqui a reunião de sábado à tarde, muito provavelmente já me ouviram falar quase tudo que eu vou dizer hoje. Então, peço licença para fazer algumas repetições, mas é indispensável numa data como essa, em que nós temos um evento mais amplo, com um público também mais amplo. Então, fora da caridade, não há salvação. O primeiro ponto que a gente pode abordar é bem conceitual. O que é caridade? Para começar, a caridade é uma virtude. O que é uma virtude? A virtude é um bom hábito. Ela é o oposto do vício, que é um mau hábito. Então, se ela é um bom hábito, ela envolve uma atitude que é repetida no tempo. Se há essa repetição no tempo, isso se incorpora à vivência da pessoa habitualmente e pode ser considerado uma conquista, ainda que essa conquista não seja na base do tudo ou nada, mas ela precisa ser mantida e aperfeiçoada com o tempo, como qualquer hábito. Os hábitos também podem ser perdidos, né? Se você tem o hábito de acordar cedo todos os dias no mesmo horário, como uma disciplina, se você abandona esse hábito por um tempo, depois vai haver dificuldade para recuperá-lo, né? Como qualquer disciplina. E a caridade não é diferente. Então, é uma dentre as várias virtudes que a doutrina dos Espíritos nos apresenta, e, portanto, ela precisa ser conquistada com o exercício constante. Mas que virtude é essa? O que é ter caridade? E por que ela é importante? Tem uma expressão muito comum na nossa língua que tem uma relação com a caridade, mas é uma relação que às vezes passa despercebida, né? Quando a gente vai se dirigir a alguém, principalmente por escrito, e é uma pessoa querida, uma maneira formal de se referir à pessoa é caro ou cara, não é assim? Se eu for escrever lá uma carta para o Theo, eu posso começar, caro Theo. O que significa isso? Podemos traduzir por querido, esse é o sentido mais usual, mas por que a gente fala caro? A gente usa também a expressão caro num outro sentido, mas que também não é sem relação com esse. O caro é contrário de quê? Barato. Né? Então, se alguma coisa é uma referência ao preço de algo. Então, se a gente vai ao supermercado, essa fruta está cara. O que quer dizer isso? O preço está alto. Embora não seja a mesma coisa, a gente pode simplificar e falar aqui que se é caro é porque tem um alto valor. Então, se eu me refiro ao Theo dizendo caro Theo, o que eu quero dizer com isso é que o Theo tem um alto valor para mim. Ele tem importância para mim. Eu valorizo quem ele que é parecido com querido. Mas isso é o caro. Então, a caridade é dar importância, dar alto valor ao outro. Isso é ter caridade. É uma coisa bem ampla. Ela não se restringe àquele sentido mais usual da palavra, que é a caridade material, que é uma demonstração válida, importante também, mas que não é a única forma, de demonstrar o reconhecimento da importância da outra pessoa. Existe uma outra palavra que é mais apropriada para essa dimensão mais restrita da caridade, que é a filantropia.
né? E as religiões tradicionalmente praticam também a filantropia, que também é uma virtude. Ela é um bom hábito e ela é importante e deve ser cultivada. Mas ela não é sinônimo de caridade. Podemos nos referir a ela também, o Evangelho segundo o Espiritismo faz isso com a expressão caridade material. Né? E o Evangelho segundo o Espiritismo faz, então, uma dicotomia entre caridade material e caridade moral. A caridade material é a filantropia, então é dar a alguém uma coisa material. Pode ser comida, pode ser roupa, pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa que é física, que é material. E o que é a caridade moral? Na língua francesa, que é a língua em que foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, até um pouco diferente da língua portuguesa, a palavra moral tem uma conotação de imaterial. Moral em francês tem essa conotação mais ampla. O que é imaterial, os franceses falam moral, né? Então, até uma distinção também usual até, né, nos nossos sistemas jurídicos. Aqui no Brasil, a gente fala que existe dois tipos de pessoa, não é isso? A pessoa física, que tem CPF, físico é sinônimo de material, e a pessoa jurídica, que tem CNPJ. Os franceses chamam pessoa jurídica de pessoa moral. Tá? Não é que a pessoa jurídica ela é mais ética do que a pessoa física, não é isso. Eles chamam pessoa moral porque eles querem dizer que a pessoa jurídica, a pessoa moral não é física, ela é imaterial. Né? Então, a caridade moral é a caridade imaterial. Por isso que ela é oposta à caridade material, que é a filantropia. Então, é dar ao outro um alto valor, é demonstrar que a gente atribui ao outro um alto valor, mas com um comportamento que não é só, também, mas não é só de oferecer algo fisicamente. Então, isso é caridade. É uma virtude essencialmente prática e vivenciada. É por isso que o apóstolo Paulo, na passagem famosa da Epístola aos Coríntios, ele diz que a caridade, que tem três virtudes que são muito importantes: a fé, a esperança e a caridade. Mas que das três, a caridade é a mais excelente. Essa é aquela mesma passagem. Obrigado. Se eu falasse a língua dos homens, se falasse a língua dos anjos, mas se eu não tivesse caridade, eu nada teria. Algumas traduções, ao invés de pôr caridade, põem amor, né? O pessoal da minha geração, muita gente achava que quem tinha feito essas frases era o Renato Russo, do Legião Urbana, né? Que escreveu uma música que mistura esse trecho da Epístola aos Coríntios com um poema de Camões. Aí ele intercala os dois, e essa música fez um sucesso muito grande em uma determinada época. Muita gente conhece a passagem, mas não sabe que é da Epístola aos Coríntios. Isso é normal, né, gente? O evangelho ele entra na nossa cultura e tem hora que a gente perde a fonte, né? Querem ver como que isso acontece? Já ouviram a expressão a carne é fraca? A carne é fraca. Quem falou isso? Jesus. Jesus falou a carne é fraca. Num sentido ligeiramente diferente do que é usado. Não vou entrar aqui nisso, mas tem coisas que extrapolam o evangelho, entram na cultura geral, a gente até perde a referência de onde que está. Né? Mas o apóstolo Paulo diz lá, fé, esperança e caridade, a caridade é a mais excelente. E ele não usa a expressão caridade no sentido de caridade material, não. Tanto é que ele diz assim, mesmo que eu pegasse todos os meus bens e desse tudo para os pobres, se eu não tivesse caridade, eu nada teria. Então, vejam bem, é claro que ele não está falando da caridade material, porque não existe nenhuma caridade material maior do que pegar todos os seus bens e dar aos pobres. Ele diz, mesmo que eu fizesse isso, se eu não tivesse caridade, não. Como você pode fazer isso e não ter caridade? Porque a caridade é interior, então é possível a pessoa doar, inclusive, todos os seus bens por outras razões, por outras motivações, que não sejam atribuir ao outro um alto valor. Pode ser para receber um aplauso, pode ser por vários motivos. Não quer dizer que a atitude correta pela motivação errada, ela seja sem valor totalmente, não. Tá? A atitude certa tem valor em si, mesmo pela motivação errada, mas tem um valor menor do que quando a motivação está correta, porque a motivação para Deus importa muito. Às vezes importa até mais do que a ação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo.
Então, a caridade é a mais excelente de todas as virtudes. Né? E isso não é pouca coisa. E isso não é tão valorizado nas tradições cristãs. Nós vemos muitos irmãos que, às vezes, colocam a fé num patamar muito superior ao da caridade. E o apóstolo Paulo disse, olha, a fé não é o mais importante, não. Eu poderia ter uma fé que movimentasse montanhas, ele disse. Mas se eu não tivesse caridade, eu nada teria. A maior das fés não é tão importante quanto a caridade. Porque não tem nada que faz mais diferença na prática do que a caridade. A pessoa pode ter uma fé improdutiva. Muita gente tem. A fé improdutiva ela é real. Ela é uma fé sincera, verdadeira, mas que a pessoa não conseguiu transformar numa vivência prática que beneficie ela e os outros. Essa fé é uma fé insuficiente. Ela é um bom ponto de partida, mas ela não é o mais importante. Então, mas aí por que vem essa frase nesses termos? Fora da caridade não há salvação. Tudo bem, entendemos mais ou menos o que é caridade. Para entender por que Allan Kardec usou esse lema nesses termos, fora da caridade não há salvação, nós temos que entender o contexto em que ele está escrevendo. Allan Kardec está escrevendo o Evangelho com o Espiritismo na segunda metade do século XIX, né? Depois de ter escrito o Livro dos Espíritos. Num país, aliás, no Ocidente, em que a religião católica ainda era primordialmente a religião dominante, né? Inclusive na França, apesar do protestantismo na França sempre ter sido também importante, né? Inclusive com guerras, enfim, né? Também não é o assunto de agora, mas a referência é a doutrina católica. E a doutrina católica tem uma frase que é lapidar, que está no ensino católico, que é: fora da igreja não há salvação. Esse é o lema. Fora da igreja não há salvação. Então a frase de Kardec, ela é uma paráfrase da frase mais famosa dos nossos irmãos católicos, que diz: fora da igreja não há salvação. Ao contrário do que alguns pensam, a Igreja Católica não abandonou esse ensino nem no século XXI. Isso não é coisa da Igreja Católica do século XIX, não. Depois a gente fala um pouco mais disso, se der. Mas o importante nesse momento é a gente entender o contexto. É uma referência imediata a essa frase. Fora da igreja não há salvação. O que a frase fora da igreja não há salvação retrata? A ideia da hegemonia católica romana. A ideia de que o catolicismo é a religião verdadeira, superior às demais. Ainda que a igreja entenda que é possível que uma pessoa que não é católica também alcance a salvação. Mas apenas se essa pessoa não teve a oportunidade de conhecer o Evangelho e a igreja. Essa é a doutrina católica ainda hoje. Com nuances. Mas eu conheço um católico que pensa diferente. A gente tem católico que pensa de tudo quanto é jeito. Tem católicos que discordam dos dogmas mais fundamentais da igreja, e mesmo assim continuam se dizendo católicos, tá? Mas a doutrina católica continua sendo essa. Tá? Fora da igreja não há salvação. Então, o contraponto de Allan Kardec é: fora da caridade não há salvação. Qual é a passagem evangélica fundamental para Allan Kardec dizer que essa é a melhor interpretação do Evangelho de Jesus? Porque o Evangelho com o Espiritismo, ele é um conjunto de interpretações do Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Quem está acostumado a vir aqui no sábado sabe que eu particularmente repito isso praticamente todas as minhas palestras. O Evangelho com o Espiritismo é um conjunto de interpretações dos trechos mais importantes do Evangelho de Jesus. Então, Allan Kardec está dizendo: a melhor interpretação do Evangelho de Jesus é a de que fora da caridade e não fora da igreja não há salvação. A passagem fundamental é a conhecidíssima parábola do bom samaritano. Qual que é a história da parábola do bom samaritano? Jesus é abordado por um doutor da lei. É um homem que era o estudioso do Velho Testamento. Não necessariamente um fariseu, tá? Nem todo fariseu era doutor da lei, nem todo doutor da lei era fariseu.
esse homem, o evangelho não fala fariseu, fala um doutor da lei. Então, um homem estudioso. E aí ele pergunta para Jesus: Jesus, mestre, qual é o segredo para alcançar a vida eterna? E aí Jesus pergunta para ele: o que você é um doutor da lei, né? O que você lê na lei como resposta? E aí o homem responde: amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Esse era um resumo da lei antiga, que era bem popular na época. Um estudioso judeu dava esse resumo, tá? Não foi Jesus quem estabeleceu esse resumo, não. Jesus repetiu uma das tradições de estudo do judaísmo existentes na sua época. Isso já era conhecido, os doutores da lei repetiam essa mesma síntese do Velho Testamento. E ele dá essa resposta. E aí Jesus diz para ele: você respondeu muito bem. Faça isso e viverás. Aí viverás é no sentido de vida eterna, né? É um viverás. A palavra vida tem vários sentidos. No Evangelho, quando fala vida eterna, é uma vida verdadeira, é a vida superior, no bem. A conversa podia ter terminado aí, né? Mas o doutor da lei não se deu por satisfeito. E aí ele devolve para Jesus uma outra pergunta. Ele diz: mas quem é o meu próximo? Porque o resumo diz: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Mas quem é o meu próximo? E aí tinha também na tradição judaica da época uma série de controvérsias sobre quem era o próximo. O próximo é só a família? O próximo é só outro judeu? Muita gente pensava que os gentios não são próximos. Quem são os gentios? O gentio é como o judeu se referia ao não judeu. Né? E o Emmanuel nos diz no Caminho da Luz que um dos grandes erros coletivos do povo judeu é o exclusivismo de raça, historicamente. Tá? Não vamos entrar em nenhuma polêmica, nós estamos falando dos judeus de hoje. O Emmanuel escreveu lá na primeira metade do século XX, os judeus de hoje eu não tenho a menor ideia. Mas os judeus, historicamente, como povo, têm a característica do exclusivismo de raça. Não é só eles, mas eles foram bem talvez no número 1 nessa característica. Então, havia essa tendência. Então, o próximo é outro judeu. Gentio não é próximo. Né? Os gregos também, de certa forma, os gregos tinham uma discussão, né, gente? Já ouviram a palavra bárbaro? Bárbaro é como o grego chamava o não grego. Depois os romanos incorporaram essa palavra na língua latina. Originalmente ela é uma palavra grega. E tem várias discussões, os filósofos gregos discutiam, por exemplo, se os bárbaros eram seres humanos ou se apenas os gregos, né? Então, é uma discussão, assim, normal para eles. Então, ele perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai e conta uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a capital religiosa do povo judeu, onde ficava o Templo de Salomão. O templo mais importante, os judeus peregrinavam para Jerusalém com frequência. Jericó é uma cidade próxima, nível mais baixo, e uma cidade comercial. Né? Então, uma cidade mais rica. Se fosse hoje, sei lá, um homem ia de Brasília para São Paulo, né? E aí foi assaltado na estrada. E os assaltantes bateram nele e ele ficou lá sangrando no meio da estrada, quase morrendo. E aí passou por aquela estrada um sacerdote. Então, um homem de Deus, formalmente reconhecido como tal. E ele passou ao largo. Viu que o homem estava ali caído, aí pensou, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, está quase morto mesmo, né? Jesus não dá esses detalhes, eu estou aqui elaborando. Ele só diz, passou ao largo. Depois vem um levita. O levita era membro de um grupo dentro do povo hebreu que tinha também uma missão religiosa especial. Né? Então, para não ficar entrando muito em detalhes disso, a gente poderia pensar assim, primeiro passou o padre. O padre não fez nada. Depois passou o monge. O monge também não fez nada. Passou ao largo. Aí depois passou um samaritano. Quem era o samaritano?
é muito importante entender quem é o samaritano. Porque a gente fala parábola do bom samaritano e a gente esquece de abordar isso. Aliás, a palavra samaritano, ela ganhou na nossa língua já uma conotação que tem a ver já com essa parábola, e não com quem eles eram. Então, às vezes, quando a gente chama alguém de samaritano, a gente já quer dizer que é uma pessoa boa, que ajuda os outros, né? Mas a palavra samaritano não é isso. Samaritano é quem vivia na Samaria. Tá? É uma região. E os samaritanos, eles eram uma espécie de grupo dissidente dos hebreus. Eles observavam, eles estudavam a lei mosaica, mas não no mesmo jeito que os judeus, e eles não adoravam a Deus no templo de Salomão e não peregrinavam para Jerusalém, para ir para o templo. Eles adoravam a Deus basicamente nos montes e não no templo. Por isso que a mulher samaritana, lá do Evangelho de João, ela pergunta para Jesus: Deus deve ser adorado no templo ou nos montes? Por quê? Porque os judeus adoravam no templo e os samaritanos adoravam nos montes. E aí Jesus diz, Deus é espírito e deve ser adorado em espírito. Então, os samaritanos, eles tinham uma visão religiosa diferente. E eles eram considerados, não existia essa palavra, mas eles eram considerados hereges. A visão religiosa deles era considerada pelos judeus uma visão religiosa distorcida da lei de Moisés. Então, o samaritano, ele era mal visto. Ele não era bem tratado nos ambientes dos judeus. Então, havia um preconceito muito grande contra os samaritanos. E aí, esse samaritano, um homem de uma religião esquisita, né? Uma religião que não tem muito o respeito do público em geral, meio, né? Antigamente poderia ser um espírita, hoje a coisa não está. Hoje provavelmente seria um neopentecostal, né? Alguém que o pessoal olha meio torto, assim, né? Essa fé é uma fé meio esquisita, né? E aí ele foi, o que ele fez? Pegou o homem, colocou óleo e vinho na ferida. Ele usou do vinho dele, ele gastou uma coisa preciosa para ele, para ajudar a curar o homem. Levou o homem até uma estalagem, deixou moedas para o dono da estalagem, falou, cuida dele, e se você gastar mais do que essas 2 moedas que eu estou deixando, quando eu voltar por essa estrada, eu te pago o que você precisar além disso. E aí acabou a história e Jesus pergunta para o doutor da lei, quem foi o próximo desse homem? Aí o doutor da lei poderia responder, o samaritano, né? Mas ele não se digna sequer de usar a palavra samaritano. Ele diz assim, aquele que agiu com misericórdia para com ele. Respondeu corretamente. Esse doutor da lei é um dos melhorzinhos do evangelho, né? Ele responde as perguntas todas corretamente. Ele só faz as perguntas meio erradas e tal, e depois mostrou um orgulho. Sabe aquele orgulho de que quem fala a palavra? Quando um irmão vai reclamar do outro, né? E aí vai reclamar para os pais, como é que ele se refere? Meu irmão, não, ele fala assim, seu filho, né? Seu filho. Então, é um pouco isso, ele mostrou ali aquele orgulho que o samaritano, mas naquele caso foi o samaritano. Então, essa passagem, ela se encaixa perfeitamente na ideia de fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque os 2 homens que tinham um vínculo formal com a fé dominante, que era o judaísmo, não foram caridosos, que era o sacerdote e o levita. E o terceiro, que não tinha esse vínculo formal, pelo contrário, era visto como um esquisito religioso, meio heregezinho ali e tal. Deixando claro, tá, gente? Não é que os judeus saíam matando todos os samaritanos, não, tá? Não chegava nesse nível, não. Embora pudesse haver alguns problemas eventualmente, mas eram considerados de segunda classe. Foi ele que ajudou. E a mensagem de Jesus nessa parábola é muito clara. A formalidade religiosa não é importante. O que é importante é aquilo que o homem realmente fez. É a caridade. Embora o doutor da lei nem tenha usado a palavra caridade, tenha usado a palavra misericórdia. Mas tem a ver, ele se compadeceu do homem e aí foi caridoso. A misericórdia, aí nesse ponto, é mais o sentimento que motivou
a caridade. E então Allan Kardec retira dessa passagem muito claramente, olha, a filiação religiosa não é, na doutrina descrita por Jesus, o ponto mais importante, e sim a caridade. Então, por isso que o lema fora da igreja não há salvação, não encontra amparo no evangelho, e fora da caridade não há salvação, sim. É claro, né, gente, que os católicos vão tirar o lema deles de outras passagens, né? São passagens referentes à igreja. Vão dizer que a igreja é o corpo de Jesus na terra. Aí a gente teria que entrar numa discussão aqui do que Jesus quer dizer com igreja, né? Que é uma outra coisa. A palavra igreja também é uma palavra grega. A versão original é eclésia. Igreja significa assembleia. A igreja, portanto, não é o templo, e sim o grupo. Igreja é uma coisa, templo é outra. Né? Tanto é que o apóstolo Paulo, nas cartas dele, às vezes ele escreve: saúdo a igreja que fica na casa de fulano. É uma igreja sem templo. É o conjunto dos cristãos daquela localidade. Esse grupo é a assembleia, é a igreja. E a igreja pode se reunir em qualquer lugar, inclusive num templo. Né? Mas são as coisas curiosas da língua, né? A palavra igreja foi mudando de significado, passou a designar o templo e, eventualmente, passou a designar até uma instituição maior do que o templo, que reúne vários templos, né? E aí, no caso, a Igreja Católica, a palavra católica significa universal, porque a Igreja Católica tem a pretensão de universalidade, né? Embora ela só seja dominante aqui no Ocidente. Aí tem toda a história de Roma, por que o bispo de Roma... Enfim, não vamos entrar aqui nesse detalhe, que isso não importa para nós. A gente respeita o posicionamento e tal. E aí uma distinção que é importante, tá, gente? Não é que eu esteja dizendo aqui que os católicos não devam achar que o catolicismo é a melhor religião. Isso aí é muito natural, né? Porque se um católico não achar que o catolicismo é a melhor religião disponível, por que ele é católico? Não faz sentido, né? Nós espíritas também achamos o espiritismo a melhor religião disponível, porque senão o que nós estamos fazendo o que aqui? Isso aí é natural de qualquer religião. O que é um outro passo à frente é dizer, se você não for católico, tendo tido a oportunidade de conhecer a doutrina católica, não há salvação, porque, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho é por Jesus, e a igreja é o corpo de Jesus na terra. Então, só através de Jesus, do reconhecimento da hierarquia, né, que tem como ápice aqui na terra o bispo de Roma, que é o Papa, é que é possível chegar a Jesus. Esse é um tema que já gerou muita controvérsia e tal, mas hoje em dia é um pouco fora do tom, né? Continuar sustentando isso, mas nós temos vivido no Brasil uma revivescência do tradicionalismo católico, né? Como é natural em tempos de muito materialismo. Essa é uma coisa muito interessante. Quando o materialismo começa a graçar, as pessoas vão buscar de volta a religiosidade e a tradição. Então está acontecendo. A igreja do meu bairro, por exemplo, que é uma igreja que eu sempre via vazia, hoje em dia ela é cheia. Todo dia que eu passo lá tem gente, tem dia que tem fila. As igrejas estão cheias. Nós vivemos uma época de reviver. Mas tem muito materialismo? Tem. As flores mais bonitas nascem no pântano. Os momentos de muito materialismo são os momentos que tem muito sofrimento, e quando tem muito sofrimento, as pessoas se voltam de novo para a religiosidade. As duas coisas convivem. Né? No livro Paulo e Estevão, o Emmanuel fala isso quando ele fala de Corinto. Corinto era uma cidade belíssima, com um luxo extraordinário, dada aos maiores vícios. Se a gente fosse comparar a mentalidade de Corinto, seria uma coisa parecida com a maneira como a gente vê aqui no Brasil, o Rio de Janeiro. E justamente por isso era uma cidade com uma efervescência religiosa extraordinária. Por causa do sofrimento, da dor, consequentemente, da busca de redenção. As duas coisas
não são tão contraditórias quanto parece. Elas são contraditórias nas escolhas, mas elas vivem juntas, elas convivem. Então, essa revivescência, ela vem acontecendo no Brasil, né? E aí tem algumas coisas que a gente achava que estavam enterradas que estão voltando, né? Uns argumentos que a gente usava muito, a gente discutia bastante na doutrina dos espíritos há 40, 50 anos atrás, depois ficaram meio de lado, né? Porque o principal contraponto argumentativo deixou de ser o catolicismo e começou a ser o materialismo. Mas agora parece que nós vamos ter uma outra virada, né? Então, uns argumentos velhos que voltam a ser importantes da gente abordar e entender, né? Isso tem também a sua razão de ser, porque isso é uma reação ao relativismo moral, que é uma grande chaga do nosso tempo. O que é o relativismo moral? É a ideia de que não existe certo e errado. O certo essa é uma ideia tipicamente materialista. O certo e errado são meras convenções, né? Você tem o certo, o seu certo, eu tenho o meu. Né? Tem, como diz uma frase do comediante americano Groucho Marx. Groucho Marx diz assim: eu tenho os meus princípios, mas se você não gostar deles, eu tenho outros. Né? Então, o relativismo moral é essa ideia de que isso é uma mera opinião. Né? Isso é contrário praticamente a todas as religiões. A doutrina dos espíritos é muito clara: não existe uma moral, existe o certo e o errado. Existem percepções diferentes sobre o que é o certo e o errado. Claro, como existem percepções diferentes sobre tudo. Nós podemos ter aqui, cada um nessa sala, uma percepção diferente sobre aquele ventilador ali. Mas ele está ali e ele existe. E ele é um. Embora as percepções sobre ele possam variar. Alguns podem achar que é um excelente ventilador, outros que é um péssimo ventilador, alguns vão achar bonito, outros feio, alguns vão achar que é grande, outros que é muito pequeno, né? Mas ele está ali, é o mesmo ventilador, por mais que as percepções sejam variáveis. A multiplicidade de percepções não significa a multiplicidade das coisas, e nem a percepção se confunde com a coisa. Então, a ideia do relativismo moral é altamente negativa, né? Porque se não existe nem certo nem errado, né? Aí não existiria responsabilidade também sobre fazer o certo ou errar, moralmente falando, né? Essa reação do tradicionalismo católico é um contraponto a isso. É a ideia, não, existe um certo e errado, existe uma autoridade máxima que vai dizer o que é o certo e o errado, né? Que, interpretando o evangelho, que é o Papa. É um contraponto também à livre interpretação bíblica dos nossos irmãos protestantes, que nesse ponto são um pouco mais parecidos conosco. A gente compreende, né? Mas é uma reação legítima que também traz alguns problemas, aos quais a gente precisa ficar atento. Um deles é justamente essa ideia: fora da igreja não há salvação. Né? Que é uma ideia que é muito próxima do sectarismo religioso. E aí nós vamos encontrar a pessoa que pensa assim é uma pessoa, por exemplo, disposta a tudo para converter o outro à ideia dela. Por que ela tem essa disposição? Porque, até por amor ao próximo, ela acha que se o outro não estiver ali dentro daquele conjunto, ele está perdido. O salvo aí, a salvação, é o contrário da perdição. Estou fora do vídeo, não, né? Tá. A salvação é o contrário de perdição. Tá? O salvo também é outra coisa que também é um sentido que fugiu um pouco da nossa linguagem cotidiana, né? Embora ele ainda exista na palavra salvar. Já ouviram alguém dizer assim? Eu acho que os gaúchos ainda falam assim: ah, você chegou atrasado, mas eu salvei um pedaço de bolo para você. É nesse sentido. Tá guardado, tá preservado. É o contrário do estar perdido. Então, perdido ao contrário de salvo. Não é o mesmo salvo daquela pessoa que numa inundação ficou no telhado e foi resgatado pelos bombeiros, não. Entendeu? É um sentido mais modesto da palavra.
Tá? Então, e isso gera uma confusão às vezes, porque a pessoa fala assim, não, Jesus vai me salvar. Aí a gente imagina que o Jesus me salvar, eu tô lá parado, né? Eu não posso fazer nada. Tô com as mãos e pés atados e vai chegar uma força superior para me salvar. Não é isso. Né? A salvação é não estar perdido, ou seja, é estar no caminho correto, saber para onde está caminhando. E quando a gente diz Jesus salvou, Jesus, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a pessoa que Jesus salvou é a pessoa que está no caminho correto, portanto, não está perdida. Né? É isso. Não é a salvação milagrosa. Não tem esse sentido. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque se a pessoa não vivencia a caridade, ela está fora do caminho. Ela está perdida. Né? E a mesma coisa da ideia de... Aí também, essa palavra também está no Evangelho. Perdição. Perdição é isso, está fora do caminho. Não sabe para onde está indo. Né? Então, a vivência da caridade, e aí a caridade é com esse sentido mais amplo. Na doutrina dos Espíritos, a gente até usa mais a palavra caridade nesse sentido do que amor. A palavra amor também pode ter esse sentido. Mas a palavra amor tem um problema da sua polissemia. Amor é uma palavra que é usada em muitos sentidos diferentes. Então, ela é mais sujeita à confusão. Por isso que a palavra caridade é algo que a gente prefere. Mas a palavra amor também pode ser... Existe o amor-caridade. É um dos sentidos da palavra amor. Né? E aí, quando os Espíritos falam do amor, o amor que é a salvação, é o amor nesse sentido. Não é o amor sentimento. É o amor atitude. E a caridade é, sobretudo, atitude. Se a gente conseguir ter essa atitude com um sentimento, melhor ainda. Mas o sentimento não é pré-requisito da atitude caridosa. Ele pode ajudar, mas é perfeitamente possível ser caridoso sem sentir absolutamente nada. Aliás, é perfeitamente possível e desejável ser caridoso sentindo repulsa por alguém. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz: amai os vossos inimigos. É isso. Amar os inimigos é sentir repulsa pela pessoa, tem maus sentimentos, faça o bem mesmo assim para essa pessoa. Né? Porque não é viável a gente sair... Ó, tem vindo meu inimigo ali, que legal! Né? Não é assim. Não é assim para quase ninguém. A pessoa tem que ter alcançado um nível realmente extraordinário. E às vezes até pessoas próximas, né? Vamos encerrar com isso aqui. Já são quase 5h30, né, Theo? Paulo e Tiago, 2 apóstolos. Inimigos. O que é o inimigo? O inimigo é o que não é amigo. Aquele que não tem afinidade. Há atritos entre eles. Paulo não gostava de Tiago e não gostava de Paulo. Tinham visões diferentes sobre o cristianismo nascente. Cada um cumpriu a sua função. Mas quando a igreja de Jerusalém estava ameaçada na sua sobrevivência pela perseguição dos judeus, e os judeus exigiram a presença de Paulo, Tiago escreveu para Paulo que precisava dele em Jerusalém. E Paulo foi para Jerusalém para ajudar Tiago. E resolveu o problema. Né? E conseguiu, inclusive, até vencer a sua repulsa e aprender e entender por que Jesus mantinha Tiago naquela posição, a despeito dos defeitos que Paulo via em Tiago, e que não era problema de divisão, não. Tiago tinha mesmo. Né? Então, isso é o amor, isso é a caridade vivencial. Obrigado pela atenção. Vou devolver.